Bom dia. Para mim é uma honra, como administradora, ser acolhida por contadores de história. Vocês têm a minha admiração e o meu carinho. A história que eu vou contar, pelo tempo viajou. Levou muitos anos e até aqui chegou. Ela está em minha mente e eu agora vou contar. Prestem muita atenção, a história vai começar. Num tempo em que a mentira deitava e rolava e tudo no reino estava indo de mal a pior, a verdade se dispôs visitar a humanidade e advertir-lhes o perigo que estavam a correr. Em sua forma abstrata, isso não seria possível. Então, se revestiu de pele humana e, sem perder a sua essência, lá se foi a verdade, nua e crua, cumprir a sua missão. Ao chegar na porta do palácio, o guarda recebeu. Qual o seu nome? De onde vens? O que deseja? Eu sou a verdade. Eu venho de muito longe. Trago informações importantes e preciso falar com o seu rei. O guarda, ao perceber que a figura à sua frente estava tal qual veio ao mundo, perguntou: mas você pretende entrar aqui desta maneira? E a verdade muito naturalmente respondeu: sim, eu não tenho nada a esconder. Falarei com o chefe da guarda. Senhor, alguém em nossa porta, sem traje algum, deseja falar com o rei. Sem traje algum? Que incomum. De quem se trata? E o que deseja? Ela disse que se chama Verdade, que vem de muito longe e traz informações importantes. O quê? A verdade em nossa porta? Como você a deixou chegar tão perto? Mande embora. O nosso rei não está preparado para receber a verdade. A verdade se retirou. Então, o rei não está preparado para receber a verdade nua e crua. Eu não o julgo. Muitos também não estão. E enquanto caminhava e pensava numa forma de se cobrir, viu abandonado em um campo carcaças de animais e decidiu se vestir. Voltou à porta do palácio e o guarda recebeu. Qual o seu nome? De onde vens? O que deseja? Eu sou a acusação. Eu venho de muito longe, trago uma denúncia e exijo falar com o rei. O guarda, ao perceber que a figura à sua frente estava mal cheirosa, perguntou: e você pretende entrar assim? Como toda acusação, prepotentemente respondeu: exatamente assim. Algum problema? Falarei com o chefe da guarda. Senhor, alguém vestindo pele de animais e adornado com vísceras ensanguentadas está à nossa porta e exige falar com o rei. Eu logo vi que esse cheiro vinha de algum lugar. De quem se trata e o que deseja? Ela disse que se chama acusação, que vem de muito longe e traz uma denúncia. O quê? Acusação em nossa porta? Eu já ouvi falar dessa tal acusação. Perigosa, ardilosa. Mandem embora. O nosso rei não está preparado para receber a acusação. O guarda voltou, relatou, e a verdade vestida de acusação se retirou. E enquanto caminhava e pensava numa forma de entrar, decidiu se banhar, se perfumar, se arrumar e voltar. Ao chegar na porta do palácio, o guarda recebeu. Qual o seu nome? De onde vens? O que deseja? Eu sou a história. Eu venho de muito longe, trago novidades. E gostaria, se fosse possível, é claro, de falar com o nosso rei. O guarda, ao perceber que a figura à sua frente não apresentava ameaça alguma, estava bem vestida, estava perfumada, nem foi falar com o chefe da guarda, foi logo permitindo a entrada. Quando ela entrou, depois de uma longa e muito reveladora conversa, o rei compreendeu que a mentira não era uma boa conselheira. Imediatamente a destituiu do cargo e adivinha quem assumiu? A verdade, é claro, mas que sirva de lição. Foi apenas como história que a verdade cumpriu sua missão. Porque é assim que acontece em nossa mente. Muitas verdades só serão ouvidas e admitidas se vierem travestidas de uma boa e velha história. Não foi assim que eu li, mas é assim que eu conto, porque todo mundo sabe que quem conta um conto, sempre
Olá pessoal, esse é o portal Alagoas Cultural. Hoje estamos aqui nessa palestra maravilhosa dos contadores de história de Alagoas. Com certeza uma palestra que contribui muito para o fomento da cultura alagoana e da literatura também aqui do estado de Alagoas. Desde já convido você para se inscrever, deixar seu like, compartilhar muito os vídeos para que mais pessoas possam ter acesso ao trabalho do portal Alagoas Cultural. Então, iniciando o vídeo de hoje, fique aí com um pouquinho dessa palestra maravilhosa que foi aqui a palestra de políticas públicas voltada aos contadores de história. Então, vem com o portal Alagoas Cultural. A Carmen Freire. Carmen Freire é bacharel em Direito, técnica em Artes Cênicas, pós-graduada na arte de contar história e suas interfaces, pela Faculdade de Conhecimento e Ciência, no Belém do Pará, e na formação para a docência no ensino superior, SESMAC. Ela é escritora, com participação em 3 coletâneas infantis, de Ponto em Ponto, de Conto em Conto, Tapete Encantado e Peripécias de Quem Conta Histórias. Ela é mais conhecida como a Tia Cacau, a contadora de histórias, nascida em Pão de Açúcar, Alagoas, uma linda cidade às margens do Rio São Francisco. Ela também é atriz e produtora cultural. Carmen, você pode subir, por gentileza, já escolher seus... Eu vou chamar um por um e a gente inicia, tá? Linete Matias é narradora tradicional, conta e reconta histórias do seu lugar. Nasceu em 6 de janeiro de 1984, no povoado de Potengipe, Açabuçu, Alagoas. Ela é filha de contadora de histórias e de pescador. Formada em teatro, licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas e é arte educadora do estado de Sergipe. Querida, venha-se embora, Linete Matias. Fátima Maia, primeiras mulheres, minha gente, natural da Paraíba, mas já radicada em Maceió, Alagoas, há 44 anos, minha gente, ela adotou o nosso estado, graças a Deus. Compositora, escritora, contadora de histórias, uma grande incentivadora das políticas públicas para o desenvolvimento de incentivo à leitura e do fomento à literatura alagoana nas escolas. Idealizadora dos projetos Praça Litero Musical, entre tantos outros projetos de leitura e contação de histórias que ela já executou. É muita história que ela tem para contar e não cabe aqui, viu, minha gente? Junto aos órgãos públicos e instituições parceiras ao longo de sua trajetória, também é produtora cultural. Fátima, bem-vinda. Marco Antônio Campos, ele é também natural de São Paulo. Não sei o que Alagoas tem, né? Que todo mundo vem para cá, fica aqui. Está radicado em Maceió desde os anos 90, menino, tendo dirigido espetáculos de vários grupos alagoanos. Atualmente dirige os espetáculos da Invisível Companhia de Teatro. Também é produtor cultural da Patacuri Cultura, formação em comunicação afro-ameríndia. Querido, por gentileza, suba aos palcos. Prazer ter você aqui. E Guilherme Ramos é artista intermídia. Ele nasceu, não vou citar, escritor, dia 26 de novembro de 72, não Balzac, é artista intermídia, escritor de verso e prosa e compositor de trilhas sonoras. É autor de Mateu Errante, Mateu Brincante, Minha Fúria e Outros Demônios e Estrela Raivosa. Livros vencedores dos editais da Imprensa Oficial Graciliano Ramos,
Também possui obras premiadas em concursos promovidos pela Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas e em várias antologias nacionais. Então, Guilherme, muito bem-vindo, gratidão por ter vindo, viu? Gente, como vocês estão acompanhando aqui pelo portal Alagoas Cultural, já tivemos aqui a transmissão ao vivo. Confere como foi toda essa palestra aqui dos contadores de história da rede de contadores aqui do estado de Alagoas. Então confere o nosso vídeo ao vivo aqui dessa palestra maravilhosa. E agora eu vou deixar vocês mais um pouquinho com esse bate-papo sobre políticas públicas voltadas aos contadores de história, mediado pela grande artista, teatróloga e produtora cultural Rochelle Assis. Vem com a gente conferir mais um pouquinho dessa palestra maravilhosa. Então, é por isso que eu venho lutando muito, primeiramente pelo reconhecimento dos autores alagoanos, que os livros possam ser analisados e colocados em sala de aula. Porque se eu consigo colocar meus textos, meus livros na escola particular, coloquei em todo o Brasil já, inclusive uma das coisas que eu digo, que um grupo positivo de educação utilizou meu texto numa época bem distante, 99, 2000 e 2001. Cada ano desse foi pedida autorização para usar 80 mil cópias. Vamos multiplicar? 3 vezes 8, 24. 240 mil cópias de um texto meu foi distribuído nas escolas particulares. Por que meu texto não chega à escola pública? Porque nós temos que distribuir esse livro e ele não vai chegar. Porque eu tenho que ir de graça para contar a história. Mas eu tenho que me preparar, me produzir, ensaiar, né? Qual de vocês aqui que não se produzem? Eu ainda sou a contadora de história que me arrumo e saio com a cara que tenho. Admiro demais, sou apaixonada, inclusive isso é um dos itens de contadores de história, viu? É que tem sempre, né, um instrumento que faça o som, a coisa do griot, né, Marcos? Coisa do griot. Então, essa preparação toda é bancada por quem? Tá aí, Tereza dizendo. Exatamente. Então, por que não sermos reconhecidas como profissionais? Porque aí as pessoas vão nos respeitar. Porque era assim, Guilherme, tu toca violão, tu pode tocar, eu vou fazer uma festa, tu pode tocar de graça. Mas hoje, o Guilherme toca o violão sim, vou cobrar tanto. Já começou a ser reconhecido, né? Já foi reconhecido, porque as pessoas dizem, não vou de graça. Mas o contador de história, quando vai de graça, e quando não tem nenhum recibo como contador de história em vários locais, conta as coisas que estávamos discutindo. Então, já comecei... Contar só uma historinha, né? Contar uma historinha. Vamos contar uma historinha, né? Pois é, então, gente, já falei muito, não foi? Olha como eu gosto de contar história. Posso colocar aqui. É isso aí, pessoal, com o término da palestra aqui sobre políticas públicas voltadas aos contadores de história aqui do estado de Alagoas, estou com ela, a mediadora, a palestrante desse encontro maravilhoso, Rochelle Assis. Rochelle, fala pra gente um pouquinho como é para você hoje estar ministrando essa palestra, fomentando, além de fomentar a cultura alagoana, trazendo propostas reais para o incentivo aos contadores de história. Antônio, eu estou muito feliz, né, pela oportunidade que surgiu, porque foi uma oportunidade, né, na Bienal, na 10ª Bienal Internacional do Livro. Então, foi uma forma de contribuir para essa arte que muitas vezes ela é mal vista, mal interpretada, não valorizada, né? Uma das artes mais antigas, se não for a mais antiga, milenar da história humana, né? E a gente sabe que há uma carência muito grande de políticas públicas para esse setor, que eu espero que esse momento aqui, que eu, como eu falei lá dentro, foi uma semente plantada, né? Foi uma semente colocada e que ela gere muitas inquietações, muitos frutos, porque nós sabemos que todos nós seremos beneficiados. E a ideia é justamente valorizar o artista da arte de contar história, das narrativas tradicionais orais para o nosso estado de Alagoas.
nosso estado tem, assim, eu não tenho noção ainda, Antônio, de quantos contadores de histórias tem no nosso estado, mas eu acredito que mais de 100 contadores de histórias, né? E aqueles que ainda são escondidos, que precisam aparecer, né? A arte de contar história, além de ser uma arte da cena, antes mesmo dela ser da cena, ela é uma arte oral. Então ela trabalha a leitura, ela deve ser trabalhada dentro do ambiente escolar, né? Ela deve ser incentivada através das leituras, através da nossa escuta também, principalmente. E o contador de histórias, ele é um portal, né, que consegue transportar as histórias para quem está ouvindo e para quem está assistindo. Basicamente, assim, é o que eu posso dizer sobre esse momento de felicidade, né, por todos que vieram participar. E quem não assistiu, vai lá no portal Ponto Alagoas Cultural e assiste, porque foi ao vivo e você não vai perder esse diálogo que foi muito importante para nós. Um diálogo muito gostoso, como você mesmo falou, maravilha, né? Que foi o bate-papo lá dentro. Mas hoje, para os grupos de contadores, para o grupo, na realidade, de contadores de história aqui do estado de Alagoas, a Bienal é uma vitrine, né? E além de contadores, no grupo também tem escritores que estão lançando livro nesta Bienal. Fala um pouquinho sobre isso. Então, exatamente. A gente falou nesse momento sobre tudo, né? Até porque as histórias partem das memórias, mas também elas partem dos livros. Na Bienal, dentro dessa mesa redonda, nós tivemos escritores como Guilherme Ramos, a Carmen Freire também, com as suas antologias. Eu também tive a oportunidade de estar lançando 2 antologias aqui, né, participando em 2 antologias na Bienal. Então, assim, a alegria justamente pela oportunidade de estarmos aqui nesse último dia, né, na Bienal Internacional do Livro, e saber, não é só uma vitrine, sabe, Antônio? Porque eu acho que a gente deve pensar que a oportunidade de aparecer, ela é importante, mas, assim, é uma responsabilidade, né? Aqui é a imagem, aqui é o volume de pessoas, aqui é onde vai circular a informação, mas esse diálogo ele continua. Então a responsabilidade do que está sendo dito e o que vai ser feito, tem uma ponte aí que a gente precisa ser trilhada nesse caminho, né? Eu saí com uma antologia, que é a antologia da Confraria Nosso Poeta, a primeira antologia, que foi no dia 13 de agosto. Tivemos também a publicação do livro Nas Terras de Marechais, né? Foi uma antologia trazendo as histórias das pessoas da cultura de Alagoas que passaram aqui antes e os de hoje. É um livro de poesia, uma homenagem aos que já foram e aos que estão. E Guilherme também, Fátima Maia também com seus livros, né? Uma das contadoras de histórias e escritoras mais antigas aqui, que é paraibana, mas já está aqui há 44 anos. Então, nós tivemos uma mesa muito rica, né? E uma oportunidade grandiosa que, graças a Deus, eu acredito que a gente soube aproveitar muito bem. Que maravilha, Rochelle. É isso aí, pessoal. Esse é o Portal Alagoas Cultural, trazendo informações da cultura alagoana, hoje com Rochelle, junto com o grupo de contadores de história, nessa palestra maravilhosa que foi. Viva a Bienal, viva a cultura alagoana, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu também sou produtora, né? Foram 22 anos e é raro, infelizmente, a gente ter alguém que pense realmente no arte. É muito ruim. Quem sabe que quem trabalha, né? Hoje eu estou mais atuante na escola, mas quando você está atuante na área das artes, você fechar um contrato e dizer, eu até deixei alguns contratos para lá porque é cansativo, a gente tem um custo para estar aqui, inclusive a gente está aqui hoje gratuitamente, mas eu acredito que é uma semente que está sendo plantada e nada em vão. Mas é muito cansativo você fechar um trabalho, pensar na história, figurino, maquiagem, que não é barato, né? E o Marco, ele realmente tem essa sensibilidade. Sempre que ele tem a oportunidade de falar, ele fala, só trabalho com dinheiro. É muito importante pensar dessa forma, né? Pensar no outro que está... E Fátima, você queria complementar, que você falou, por que não
valorizar o contador de história. E o contador de história também se valorizar, né? Que eu acho que falta também. Se reconhecer, que tipo de... Que é uma discussão muito longa, viu, minha gente? Mas assim, que é essa discussão, Guilherme, de políticas públicas é voltado para isso, né? Que contador de história é você? Como você se reconhece? Como a sociedade lhe reconhece? Né? Que história você conta? Será que você não está estragando também o ofício do contador de história? Enfim, e é um assunto muito delicado, né? Que a gente tem que ter porque a gente está lidando com pessoas. O SESC também, viu? SESC, eu não ia citar Guilherme aqui enquanto gestor. Eu estou apaisando né? aqui, eu tô O Guilherme está aqui hoje como artista, como ele mesmo colocou, como escritor, como autor. Né? Mas ele foi convidado pela figura pública que ele é, pelo conhecimento que ele tem enquanto políticas públicas também nesse setor. Pessoal, é isso aí. Como vocês acompanharam, a gente estava aqui na Sala Pajuçara, nessa palestra maravilhosa que foi a palestra dos contadores de história. A rede dos contadores de história aqui do estado de Alagoas, promovendo uma palestra sobre políticas públicas voltada aos contadores de história. Hoje é o nosso segundo programa aqui na 10ª Bienal, a Feira Internacional do Livro, que está acontecendo aqui no Centro de Convenções Ruth Cardoso, no bairro do Jaraguá. Fique mais um pouquinho dessa palestra maravilhosa que foi a palestra dos contadores de história. Daqui a pouquinho o portal Alagoas Cultural estará de volta junto com vocês. Sempre um prazer estar perto de gente e partilhar um pouquinho, né, da história, pedindo licença aos que vieram antes, os que estão aqui e os e as que abriram caminho para que eu pudesse estar aqui agora. Eu acho que já se falou muito, né? Já está muito objetivo assim, o que é política pública e a gente vive. Quando foi colocada essa proposta de falar sobre políticas públicas, eu vou deixar que eu sou provocadora e não gosto muito de falar no grupo porque a gente não vê o olho e a gente não sabe muito, não sabe como é o tom que a pessoa tá observando isso, né? Mas quando fala assim, políticas públicas para a arte de contar história, eu acho que é preciso pensar muito antes, né? Quem são esses contadores de história? Na fala das três pessoas que falaram antes, a gente já começa a visualizar, eu já visualizo, né, essa grande diversidade que são os contadores de história. Primeiro, na fala do Marco, já fica muito forte a questão do poder da leitura, né? E quando ele traz esse poder da leitura, e a gente está nessa mesa de contadores de história, falando de contadores de história, aí a gente já começa. É o contador de história que conta histórias literárias, né? Então, contador de história que incentiva as leituras, né? As leituras. E ao mesmo tempo, quando ele evoca esse poder da leitura, o poder de abrir a biblioteca, quanto que isso ampliou o mundo, ele traz também as referências da cultura de tradição africana que trabalha com a oralidade. E aí a minha pergunta que eu tenho mais perguntas do que respostas, quem são os contadores de história de Alagoas? Como é que eles se reconhecem? Porque a gente vai batalhar e a gente vai coletivamente, porque estamos aqui já, Rochelle provoca e chama o coletivo. Mas quem são esses contadores de histórias, essas contadoras de história? Onde é que eles estão? Né? E porque a gente costuma ver um perfil de contador de história, que é um contador de história que tem um caráter mais próximo de um lugar de um brincante no sentido de fazer naquele momento também um processo de diversão, um processo mais lúdico. Mas quando a gente traz os nossos pais, os nossos avós, ele não tem a mesma percepção. Então, o que é que a gente está acordando? Não estou dizendo de forma nenhuma que isso seja errado.
É isso aí, pessoal, que assiste e acompanha o portal Alagoas Cultural. E agora eu tô com duas contadoras de história, show de bola, Carmen Freire e Fátima Maia, que vai contar um pouquinho pra gente como foi participar dessa palestra, desse encontro hoje aqui com o grupo de contadores de história. Vou começar com ela, com Carmen. Fala um pouquinho da satisfação de estar fazendo parte hoje do grupo dos contadores de história e está presente na palestra, foi uma das palestrantes também, né, batendo papo com a gente. Fala um pouquinho dessa emoção de estar participando desse encontro, fomentando a cultura alagoana, da literatura, dos contadores de história. Então, para mim foi gratificante, né? Você ter um momento que você possa se expressar, mostrar o seu trabalho, mostrar como você se comporta dentro dessa viés que é a contação de história, e fomentar, né, que é a necessidade de ter políticas públicas voltadas para o profissionalismo, né, para a profissionalização, na verdade, da contação de história. É muito gratificante, foi enriquecedor. Eu adorei toda a bancada, o pessoal muito contribuiu para novos saberes, né, e para objetivar mais, cada vez mais, esse nosso momento, a questão de ser contadora de história. Isso me deixa feliz, porque eu amo contar histórias. Coisa boa, né, Carmen? Mas também você é escritora e teve livros lançados aqui na Bienal. Fala um pouquinho sobre isso. Essa é mais uma das minhas proezas, né? Eu há muito tempo eu escrevia só para mim mesma e contava, né, as minhas próprias histórias. E não são uma, nem duas, nem três. Eu confesso que eu tenho para mais de 250 histórias encadernadas, tudo ali, datadas. Tudo datadas devidamente. Aí veio a necessidade de mostrar ela um pouquinho mais ao mundo. E fui convidada por algumas pessoas do Brasil, algumas outras contadoras e contadores do Brasil, a participar das coletâneas. E eu fiquei tão encantada, tão emocionada, né? E aqui, olha, na Bienal, lançando as coletâneas. O pessoal do Brasil inteiro não está aqui, mas eu estou representando elas e eles, e felicíssima por lançar o Tapete Encantado, e Peripécias de Quem Conta uma História. Também tinha uma outra coletânea que foi de um festival que eu participei na Bahia, que é segundo festival baiano literário. Nossa, porque baiano, né, dá um trato na língua, mas muito legal e emocionada. É isso, é o que eu posso dizer, gente. Adoro. Compre os livros da Tia Cacau, da Carmen Freire, na verdade, que vocês vão amar as histórias lá escritas, não só as minhas, né, mas as de todos os demais contadores que fizeram com muito amor. Isso é maravilhoso. Fazer cultura tem que fazer cultura com muito amor e com muito carinho. E agora com ela, Fátima. Fátima, fala pra gente como é pra você também que tá participando disso tudo. Hoje você que participou dessa palestra também foi uma das palestrantes, e o seu anseio, não só seu, como também de toda a rede de contadores de história, né, sobre políticas públicas voltadas aos contadores. Exatamente. É uma grande oportunidade estar falando isso publicamente e convocando os contadores de história para participarem, né? Então, quando a Rochelle me disse que tinha recebido, né, esse prêmio, que é ter uma sala de exposição, para que falássemos sobre os contadores de história, eu propus que ela fizesse realmente essa questão da política pública, que é muito necessário, porque a gente se atém muito a só contar as histórias, sem lembrar que por trás de quem conta a história existe uma pessoa que precisa viver do trabalho que faz. Então, essas coisas são muito confusas. Muitas vezes tem os que reconhecem e tem os que não reconhecem como profissionalização, como profissão. E aí acham que o fato de você contar a história não há uma preparação só do trabalho que vamos apresentar, como uma apresentação pessoal, o deslocamento que se dá, né? E a nossa sobrevivência, enquanto profissionais daquilo que a gente abraça. Então muita gente acha que é assim, é o professor
ou é uma pessoa que tem outra profissão, que está agindo de uma forma pelo prazer de contar a história. E é muito mais além do que isso. Verdade, vai muito além, né? E essa valorização é necessária hoje para o profissional contador de história. Sabemos que a rede de contadores de história vem crescendo a cada dia. Hoje vocês contam com mais de 100 contadores de história e isso só tende a aumentar. Então precisa necessariamente de uma política voltada para a valorização desse profissional. Exatamente. E outra coisa também, né, que a gente vê, desde quando os contadores de história existem, são reconhecidos. Desde os griots que saíam contando as histórias, e eu estava citando ali, quando eu estava fazendo psicopedagogia, eu fui pesquisar sobre a filosofia da educação. E eram os contadores de história que levavam para as crianças, porque a família não contava o que acontecia. Os livros que tinham, gente, era a literatura de cordel aí presente, né? Que era nos varais sendo vendidos, mas as crianças, os adolescentes não tinham esse acesso à rua. Os pais traziam a notícia que era muito reduzida, não tem como hoje, né? Nós vemos aí, estamos aqui falando, estamos sendo transmitidos. Então, hoje existe uma rede de comunicação maravilhosa, imensa. E antes eram os contadores de história que traziam. Mas ainda hoje esses contadores de história têm uma grande importância. Porque os pais trabalham muito, não tem mais tempo de contar história, ou conta quando eles são muito pequenos. Então, o que a gente vem trazendo da notícia do mundo para dentro das escolas, para dentro das instituições, para as ruas onde nós vamos. Nós temos um projeto com o ProLer, que eu faço parte também da Biblioteca Pública, que nós vamos a vários locais. Nós vamos a hospitais. Então não é só a contação de história simplesmente como se ela não tivesse um valor. Quando nós chegamos no hospital para contar história, aquela história tem a ver com o incentivo à vida do doente que está sendo atendido, da família que está ali, tirada da família para estar dentro do hospital. Então nós vamos incentivar, nós vamos contar uma história para aquela criança ou para aquele adulto que está cansado ali de tomar remédio, que acha que não tem sentido aquilo. Então, através da história, da motivação, a gente consegue fazer com que ele veja que cada gotinha daquele remédio é uma maneira dele sair para a vida e estar reproduzindo até as histórias que nós estamos reproduzindo. Porque a história ela tem essa valorização de não só de entreter, como a gente tirar a pessoa da situação. Um grande exemplo de uma salvadora geral foi a Sherazade, que ela conseguiu, né, contar a história das 1001 noites, quando ela vivia no reino, e que o rei, que estava muito triste por ter sido traído pela esposa, matou a esposa, matou todo o séquito que trabalhava com ele, e ele jurou que nunca mais seria traído. Então, o que foi que ele fez? Ele jurou que cada noite ele casaria e após a noite de núpcia, ele mataria a esposa. E aí é onde vem Sherazade e ela diz ao pai, eu quero casar com ele. Mas minha filha, você vai morrer, eu não posso permitir. Não, pai, eu já tenho a intenção de fazer com que ele, através das minhas histórias, ele se encante e ele veja que as pessoas todas não são da mesma forma. E aí ela carrega consigo para o quarto, na noite de núpcias, a filha, a irmã dela, aliás, né? A irmã dela. E aí ela pede a ele, já que vai ser minha última noite de vida, né? Que eu possa contar a história para minha irmã, é a última história da vida que ela vai ouvir. E o rei, muito aborrecido, mas resolveu permitir que ela contasse a história para a irmã. E ela fica ali, né, contando a história para a irmã, e ele ouvindo, e o dia vai amanhecendo, e ela diz, agora é hora de parar. Não posso terminar a história, porque eu tenho que me preparar para morrer. E o rei fica aborrecido, e diz, mas eu quero ouvir a história. Ela disse, não, só posso contar a história à noite. Então ele dá a oportunidade de mais um dia de vida a ela. E assim passaram-se 1001 noites, ela contando a história, chegou a ter filhos com o rei, cresceram, e eles sempre querendo ouvir mais histórias, querendo ouvir. Então, através da história, ela salvou todas as mulheres do reino,
né? Salvou o rei dessa ruindade que ele queria, né, fazer e que ele estava fazendo com as pessoas. E ele viu que a melhor forma da vida é ele também reinar melhor através das histórias que Sherazade contou para ele, a esposa contou para ele. Então, eu, admiradora dessas histórias, quero continuar contando histórias e incentivar as pessoas a ouvir cada vez mais histórias. Coisa boa, Fátima. São histórias maravilhosas. E os contadores de história, pessoal, com certeza, são fomentadores, sim, dessa arte maravilhosa que é contar história, né, Fátima? É isso aí, pessoal. Esse é o Portal Alagoas Cultural. Nossa segunda participação aqui na Bienal Internacional do Livro, aqui no Espaço Cultural Ruth Cardoso, aqui do bairro de Jaraguá. Fique por aí e até o próximo programa, se Deus quiser.